Há momentos em que o mundo exterior parece desabar, mas a verdadeira batalha, aquela que nos consome e nos paralisa, muitas vezes ecoa dentro de nós. Uma tempestade interior, implacável e silenciosa, onde os ventos da dúvida uivam, os trovões da ansiedade ribombam e as ondas do medo ameaçam nos engolir por inteiro. É um caos invisível, mas palpável, que nos impede de dar o primeiro passo, de enxergar a saída, de sequer respirar. Tentamos lutar contra essa tempestade com as armas erradas. Buscamos soluções externas para um problema interno. Corremos, nos distraímos, nos afundamos em tarefas na esperança vã de que a agitação do lado de fora silencie o tumulto de dentro. Mas a verdade é que antes de qualquer batalha ser travada no mundo, antes de qualquer obstáculo ser superado, é preciso encontrar um porto seguro dentro de si. Sem isso, qualquer esforço é como construir um castelo de areia na maré alta. Mas, e se houvesse uma chave? Uma ferramenta ancestral, quase esquecida, capaz de acalmar essa fúria interna, não para fugir dela, mas para transformá-la em uma quietude poderosa? Não é uma magia complexa, nem um ritual elaborado. É algo mais fundamental, mais intrínseco à nossa própria essência. É a primeira oração secreta, um sussurro do espírito que precede qualquer ação. A chave da serenidade. Esta não é uma oração de súplica para que a tempestade se vá, mas uma afirmação de presença, de centro. É a declaração de que, mesmo em meio ao furacão, existe um ponto inabalável dentro de você. Imagine fechar os olhos e, em vez de ver o redemoinho, sentir uma âncora se fixando profundamente no solo da sua alma. É a oração do Eu Sou. Eu sou a calma. Eu sou a presença. Eu sou o centro inabalável. Uma frase simples, um mantra pessoal, repetido com uma intenção que transcende as palavras. Sinta o ar preencher seus pulmões, não com pânico, mas com propósito. Sinta a tensão se dissipar dos ombros, a mente clarear como um lago após a chuva. Cada repetição não é um pedido, mas uma redescoberta. É a construção de um santuário interno, uma fortaleza de paz que nenhuma força externa pode derrubar. Não se trata de ignorar o problema, mas de criar o espaço mental e emocional para enfrentá-lo com clareza. Esta serenidade não é o fim da jornada, mas o alicerce. Não é passividade, mas a preparação mais ativa de todas. É a pausa estratégica que permite que a estratégia se forme. É o momento em que a visão se torna nítida e o medo um eco distante. Somente quando o espírito está firme, quando a tempestade interior se acalma em um silêncio poderoso, é que você está verdadeiramente pronto. Pronto para discernir, pronto para planejar, pronto para agir. A chave da serenidade não abre a porta para a inação, mas para a ação consciente, para a força que nasce da paz. Ela não é o fim da jornada, mas o primeiro e mais crucial passo para adquirir a força necessária para enfrentar o que quer que o mundo exterior apresente. Acalme a tempestade interior, e então, e somente então, você estará pronto para lutar. Com a tempestade interior acalmada, a mente serena e o espírito em paz, não estamos no fim, mas no início de uma nova fase. A serenidade conquistada não é inércia, mas a fundação sólida para a fortaleza da nossa resiliência. É nesse estado de clareza que percebemos, sem o ruído do pânico, as verdadeiras correntes que ainda nos prendem, o medo paralisante, a dúvida corrosiva e a inação. A primeira oração nos deu a bússola interna. Agora, precisamos da força para trilhar o caminho desconhecido, quebrando cada elo que nos impede de sermos quem realmente somos. Este é o momento de forjar a coragem. É aqui que revelamos a segunda oração, não como um sussurro, mas como um brado de poder, uma invocação ancestral que transcende o tempo, direto para o cerne da sua vontade.
Esta oração não busca a paz passiva, mas a paz ativa, nascida da convicção inabalável de uma força interior capaz de mover montanhas. Ela é um catalisador, uma chave mística que destrava as reservas de bravura que você nem sabia que possuía. Ao pronunciá-la, você não pede por coragem, mas a desperta de seu sono profundo, convocando-a para a linha de frente da sua existência. Imagine cada palavra como um raio de luz que ilumina onde o medo se esconde. O medo, essa sombra persistente, não é um inimigo externo, mas uma ilusão interna, eco de antigas feridas e incertezas. A segunda oração age como um martelo divino, forjando resiliência em seu espírito e quebrando as correntes invisíveis que o aprisionam. Ela desmantela a paralisia, transformando hesitação em impulso e ansiedade em ação deliberada. Sinta o tremor de cada elo se desfazendo, a liberdade que acompanha cada repetição. É um processo ativo, uma alquimia pessoal onde a fé é uma fonte tangível de poder. Se este conteúdo ressoa e você sente essa energia, deixe seu like e um comentário. Ajude-nos a levar esta mensagem a mais pessoas que buscam quebrar suas correntes. A verdadeira força não reside em nunca sentir medo, mas em senti-lo e agir, impulsionado por uma convicção maior. Esta oração é sua armadura, forjada no fogo da fé inabalável, e sua espada, afiada pela clareza da intenção. Ela não promete um caminho sem obstáculos, mas a força para superá-los. Ela capacita você a enfrentar os dragões internos, a procrastinação, a autossabotagem, a crítica interna e a emergir vitorioso. É sua declaração de independência do medo, um pacto com seu eu mais corajoso. A cada repetição, seu corpo vibra com nova energia, determinação antes inatingível. Você reescreve seu destino, afirmando domínio sobre forças que tentam oprimir seu espírito. Com a serenidade como base e a resiliência como arma, você agora se encontra em um novo patamar de poder pessoal. As correntes do medo foram quebradas, a paralisia dissipada e uma fonte inesgotável de coragem jorra de você. O terreno está preparado, o espírito pronto para a batalha, mas surge uma nova questão. Com essa força inquebrantável, livre para agir, como saber qual caminho seguir? Diante das infinitas possibilidades e encruzilhadas, como discernir a direção certa, aquela que nos levará à verdadeira realização e propósito? A força por si só não é suficiente. Precisamos de sabedoria para guiá-la. E é essa sabedoria que a terceira e última oração irá revelar. Com a serenidade como âncora e a resiliência como escudo, a jornada rumo ao rompimento parece bem encaminhada. Mas, e se o mapa estiver em branco? E se mesmo com toda a coragem para enfrentar o desconhecido, a direção ainda for um abismo de incertezas? A força, por mais inabalável que seja, pode ser desperdiçada em batalhas erradas, em caminhos que levam a becos sem saída. É neste ponto crucial, onde a vontade de avançar se choca com a ausência de um farol, que muitos tropeçam, perdidos na encruzilhada da vida, incapazes de discernir o próximo passo. A verdadeira maestria não reside apenas em lutar, mas em saber onde e como lutar, com a precisão de um cirurgião e a visão de um profeta. É aqui que se revela a terceira e mais profunda súplica, a oração que ilumina os recantos mais escuros da mente e do espírito, a luz da sabedoria, a terceira oração para revelar o caminho oculto. Esta não é uma oração para pedir soluções prontas, mas para implorar por olhos que veem, por ouvidos que escutam a verdade velada e por um coração que discerne a voz da intuição divina. Ela é um pedido para que o véu da confusão seja erguido, permitindo que a luz da clareza inunde cada sombra de dúvida. É a chave para desbloquear a capacidade de reconhecer o caminho certo, mesmo quando ele parece invisível, discernindo a mão que guia
em meio ao emaranhado de possibilidades. Ao proferir esta oração com sinceridade e fé, você não está apenas pedindo um milagre, mas ativando um poder interno que se alinha com a sabedoria universal. A mente se torna um espelho límpido, refletindo soluções que antes pareciam inalcançáveis, revelando atalhos e oportunidades onde antes só havia obstáculos. Situações complexas se desvendam em sua simplicidade essencial, e as decisões, antes paralisantes, tornam-se claras e intuitivas. É como se um mapa detalhado fosse desenhado diante dos seus olhos, mostrando não apenas o destino, mas cada curva, cada desvio, cada passo necessário para chegar lá, com uma precisão que transcende a lógica humana. Assim, a tríade se completa. A primeira oração trouxe a paz que acalma a tempestade interior, permitindo que você ouça a si mesmo. A segunda forjou a força que quebra as correntes do medo, dando-lhe a coragem para agir. E agora, a terceira oração, à luz da sabedoria, ilumina o caminho, direcionando essa força e essa paz para um propósito claro e inabalável. Juntas, elas formam um rompimento completo, interno, pessoal e prático. Não se trata mais de lutar contra o mundo, mas de navegar por ele com maestria, com a serenidade de um monge, a força de um guerreiro e a visão de um sábio. Este é o verdadeiro segredo por trás do rompimento. Uma jornada que começa na quietude da alma, se fortalece na ação corajosa e se aperfeiçoa na clareza da sabedoria. Você não está mais à mercê das circunstâncias, mas é o arquiteto do seu próprio destino, guiado por uma bússola interna que nunca falha. Ao integrar estas três orações em sua vida, você não apenas encontrará o caminho oculto, você se tornará o próprio caminho, uma fonte de luz e direção para si e para os que o cercam. A promessa não é de uma vida sem desafios, mas de uma vida onde cada desafio é uma oportunidade para aplicar a paz, a força e a sabedoria que você agora possui. O caminho está revelado. Avance.